Que bênção. Obrigado, Jane, pelo ano inteiro estar aqui, abençoando a nossa vida, a vida de cada um de nós, a igreja, com a sua voz que Deus deu a você. Muito obrigado a você e Ricardo, pela bênção. Ricardo, pela experiência extraordinária que passou recentemente no hospital e o modo maravilhoso como ele se portou ali como um representante do reino dos céus, falando de Cristo Jesus, Senhor de cada um de nós. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo de número 14. Mateus 25, a partir do 14. Diz assim o texto que nós separamos para esta manhã: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Preste atenção: de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Preste atenção: depois de muito tempo, vou repetir, depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos e eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem o que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no fora nas trevas, haverá ali choro e ranger de dentes. Senhor, obrigado a Deus, porque a palavra do Senhor, ó Deus, nos tem mensagem para todos os quadrantes da nossa vida. E quando estamos, ó Deus, agora no último domingo do ano, o último culto, ó Deus, pela manhã, nós queremos glorificar o Teu nome pelas inúmeras oportunidades que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor realizou, por tudo que o Senhor nos propiciou que realizássemos também em nome do Senhor. Agora, Senhor, te pedimos, fala ao nosso coração, encoraja-nos, ó Deus, que ainda possamos rever diante do Senhor, no apagar das luzes deste ano,
possamos, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor, com as mãos cheias de tantas coisas que fizemos, mas rever que ainda podemos ser melhores na presença do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto fala, é uma parábola. Jesus está contando aos discípulos, aqueles que estão presentes, uma parábola. E é Jesus aqui em Mateus capítulo 25, ou lá em Lucas capítulo 19, com alguns desencontros de informações entre as duas parábolas, mas parece ser a mesma parábola. Então diz que um homem muito rico ia viajar, chamou alguns servos e resolveu deixar que eles tomassem conta de todos os seus bens. E aí ele vai simplificar de modo unilateral em 3 pessoas essa distribuição. Chamou um, deu 5, o outro deu 2 e o outro deu 1. Mas o que chama a atenção que diz segundo a capacidade de cada um deles. Ou seja, o que tinha capacidade para gerenciar 5, lidar com 5 talentos, ele entregou 5. O que tinha capacidade para lidar com 2 talentos, ele entregou 2 talentos. O que tinha capacidade para lidar somente com 1 talento, a esse ele entregou 1 talento só. O problema não está na quantidade que cada um recebeu, mas o modo como cada um recebeu. Diz que o que recebeu 5, se você ler de novo, vai dizer: imediatamente ele pegou os 5 e saiu para granjear outros talentos, para conseguir outros talentos. Ou seja, ele tinha capacidade, mas tinha vontade, tinha prontidão. Imediatamente saiu. E esse que conseguiu 5 traz 5 quando muito tempo depois, ou seja, houve um decorrer do tempo, há um lapso temporal para que o seu senhor possa voltar e perguntar: o que é que vocês fizeram? E então que ficou com 5 voltou e disse: Senhor, eu ganhei mais 5 outros talentos para o Senhor. E o outro que ganhou 2 disse: eu ganhei mais 2 talentos para o Senhor. Aqui estão. E o que recebeu 1 talento só, segundo a sua capacidade, ele sentiu medo. E ele se aproxima e diz: Senhor, eu enterrei o talento que o Senhor me deu, e está aqui, eu não ganhei nada, não me esforcei, não disputei. O medo tomou conta de mim, do meu coração. Eu suava enquanto pensava em fazer alguma coisa, as minhas pernas tremiam e eu não tive iniciativa. Eu fiquei observando outras coisas que estavam acontecendo, fiquei com medo e enterrei o que o Senhor me deu. Está aqui o que o Senhor me deu. Irmão, se no dia do juízo final Deus nos chamasse e dissesse: Celso, cadê o dom da palavra que eu dei a você? E eu dissesse: Senhor, eu não ganhei nenhuma alma, eu não celebrei nenhum casamento, eu não preguei em nenhuma formatura, eu não preguei em nenhum velório, eu não fiz aconselhamento, eu guardei e aqui está o dom da palavra que o Senhor me deu, eu quero devolver ao Senhor. Ele iria olhar para mim e dizer: servo mau e negligente. Você, Celso, é um absurdo que eu te entreguei um dom para que você pudesse trabalhar com ele para conquistar outros talentos para o reino de Deus, e você enterrou o talento que eu dei a você. É disso que ele está falando. Mas por que cada um recebeu segundo a sua capacidade? Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de você, através de você, benditas todas as nações da terra. Abraão já era rico, muito rico. Ele não precisava pensar que iria abençoar todas as nações da terra. Mas Deus está dizendo: eu vou dar a você algo extraordinário. Você vai sair desse lugar, você vai buscar outro lugar, uma terra que eu estou prometendo a você, e eu vou encher você desse talento e vou abençoar você. Era a capacidade abrâmica, era a capacidade de Abraão. E ele vai usar o que Deus deu a ele
para que todos nós, hoje no século 21, em 2024, pudéssemos chegar aqui no templo, sentar e adorar a Deus, porque um homem, ao receber de Deus uma missão, um talento, ele pegou esse talento e ele foi até o final da sua vida, fazendo a vontade de Deus. Recebeu segundo a sua capacidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para Davi, o pequeno Davi, Davi vai até o campo levar alimento para os seus 3 irmãos, e quando chega lá, ele vê que está na guerra, e ele vai até o campo de batalha, e ele vê um gigante, e ele, Davi, ao olhar aquele gigante, ele pensa: como que posso vencer esse gigante? Deus dá a ele 5 pedras, 5 pequenas pedras, que ele vai colher junto ao leito do rio. Por que Deus não deu a ele uma lança? Porque ele não tinha capacidade para conduzir uma lança. Porque Deus não deu a ele um exército? Porque ele não tinha capacidade para conduzir um exército. Por que Deus não deu a ele uma flecha? Porque ele não tinha capacidade para conduzir uma flecha. Deus dá talentos, força e sabedoria segundo a capacidade de cada um de nós. Deus olhou para Davi e disse: Davi, você tem que pegar 5 pedras. E de 5 pedras, eu matei um urso, eu matei um leão, e a minha capacidade é matar coisas grandes usando uma pedra. Você vai dizer: Davi era ótimo para acertar. Não. Davi tinha dificuldades? Tinha. Davi pensava na possibilidade de errar? Pensava. Porque ele pegou 5 pedras. Se ele tivesse convicção de que acertaria na primeira, que ele não iria errar, que ele era perfeito, que ele conseguiria derrubar o gigante na primeira pedra, ele não precisaria carregar mais 4 pedras juntamente com ele. E ele pegou 5 pedras, ao invés de pegar uma só. Quantas vezes Deus fala a você: você precisa rever a quantidade de pedras, você precisa pensar na capacidade que você tem. Quem vai agir através de você sou eu, mas eu estou dando a você talentos segundo a sua possibilidade, segundo a sua capacidade. O ano de 2024 foi passando e Deus foi equipando você com instrumentos segundo o entendimento dele, à luz da sua capacidade, para que você pudesse guerrear, para que você pudesse orar, para que você pudesse ler a Bíblia, para que você pudesse evangelizar, para que você pudesse dizimar. E ele colocava o dinheiro na sua mão segundo a sua capacidade, dizendo: você vai ser fiel, vai entregar o dízimo ao Senhor. Davi se apresenta diante do rei Saul, e diz o texto que Saul olhou para aquele menino e disse: coloque a minha armadura nele, deem a ele a minha espada, calcem os pés dele e as canelas dele com o meu equipamento de guerra. Botaram aquele peso todo em cima de Davi. Era mais do que ele tinha capacidade para receber. Era muito mais do que ele poderia usar para a batalha. Talvez muitos outros diriam: eu não vou, porque eu não tenho uma armadura de guerra. Eu não vou porque eu não tenho uma lança. Eu não vou porque eu não tenho uma espada. Não vou porque não tenho um capacete. Diz o versículo, se não me engano, 39. Davi olha para Saul e disse: tira esse negócio de cima de mim. Eu não consigo andar. Isso é mais do que a minha capacidade. Eu não preciso disso. Quantas vezes nós vemos um irmão dizendo: se Deus me desse muito dinheiro eu ia ser fiel. Você não precisa disso, você precisa ser fiel. Se Deus me desse mais tempo eu iria evangelizar. Você não precisa de mais tempo, você precisa evangelizar. Se Deus me desse condições melhores eu ia participar de um grupo de oração. Você não precisa de condições melhores, você precisa começar a se mover no reino de Deus. É disso que você precisa. Deus te dá o tempo segundo a sua capacidade, te dá dinheiro segundo a sua capacidade, te dá pessoas para serem evangelizadas segundo a sua capacidade.
Nós é que perdemos a oportunidade porque queremos mais do que a nossa capacidade. Queremos mais do que Deus está nos oferecendo. Queremos muito mais do que nós precisamos para realizar a vontade de Deus. Deus dá 5 pedras. Davi pega 5 pedras. É tudo que ele tem. Manda, tira essa armadura, esse troço pesado de cima de mim. E ele diz, quando zombado pelo gigante Golias, ele diz a Golias: eu venho contra ti em nome do Senhor. Eu não venho com 5 pedras, eu não venho com a armadura. A minha capacidade é mínima. Eu sou pequeno demais para te enfrentar. Mas eu venho contra ti em nome do Senhor. A minha vitória virá do Senhor. O Senhor vai me abençoar. E eu vou sair daqui saltando, pulando e dançando com a multidão. Porque eu não preciso. A minha capacidade só precisa dessas pedras. Deus vai me usar com essas pedras. Não espere muito mais. Comece a servir ao Senhor com o que Deus tem colocado na sua mão. O ano está terminando. Um gigante está tombado no chão porque um homem entendeu que a capacidade dele, para a capacidade dele, bastavam algumas pedras. Não fique esperando mais do que Deus está te dando. Comece a servir ao Senhor. A vitória vem em nome do Senhor, o Deus de Israel. E Davi vai colocar Golias no chão. E todo o Velho Testamento e o Novo Testamento sempre vai ser assim. Deus distribuiu segundo a capacidade de cada um. Deus chamou o apóstolo Pedro e disse: você vai liderar a igreja aqui em Jerusalém. Era a capacidade dele. Não sabia ler e nem escrever. É o que diz o livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Ele era indouto, no grego agramateus, sem letra. Não sabia ler nem escrever. E Deus disse: você vai liderar a igreja em Jerusalém, essa é a sua capacidade, fica por aqui. Disse a Tiago: você fica aqui para poder ajudá-lo, como uma autoridade da igreja aqui. Senhor, mas quem é que vai evangelizar as outras nações? Quem vai seguir para os outros países? Lá em Atos capítulo 9, Deus vai converter um homem que falava 9 idiomas, chamado Saulo, que passa a ser chamado Paulo no hebraico, Saulo no aramaico. Paulo, segundo a capacidade daquele homem, ele poderia viajar às outras nações. Deus deu a ele condições para que ele pudesse viajar e a obra pudesse ser realizada. Eu não sei o que Deus colocou em você, qual talento, quantas pedras Ele colocou nas suas mãos. Eu não sei como você tem enfrentado. Se você olha para o que Deus te deu e você disse ao longo de 2024, é pouco. Deus, eu enterrei o que o Senhor me deu. Eu não cantei, eu não evangelizei, eu não dizimei, eu não orei, eu não estudei a palavra do Senhor. Eu enterrei o que o Senhor me deu. E decorrido muito tempo, em outras versões, algum tempo depois, o Senhor voltou. Chamou todos aqueles três, chamou os 3 que representam todos nós. Presta conta da sua mordomia. Eu ganhei 5, eu recebi 5 e ganhei mais 5. Aqui está, aqui estão. Eu recebi 2 e ganhei mais 2. Aqui estão. E você? Eu ganhei um só. Se fosse hoje, talvez ele dissesse assim:
Eu não cantei porque a minha voz é feia. Eu não evangelizei porque eu sou tímido. Eu não dizimei porque eu tinha dificuldades financeiras. Eu não orei porque eu não tenho poder de concentração. O que o Senhor me deu era pouco e eu enterrei. Quantos membros da igreja estão vivendo assim? O ano está acabando, estamos no último domingo do ano, e quantos irmãos e irmãs vão comparecer diante do Senhor e dizer: eu não usei plenamente bem, eu não fiz uso com zelo daquele talento que o Senhor me deu. Há um escritor, um excelente escritor na outra América, ele provoca uma conversa entre três grandes filósofos, três grandes pensadores, e depois da morte eles teriam se encontrado e eles vão conversar sobre a filosofia, o que eles fizeram, qual foi a contribuição deles, as reflexões para o mundo filosófico. E um deles é um dos maiores pensadores que nós cristãos temos de todos os tempos, chamado C.S. Lewis, autor de Cartas do Inferno, autor de Deus no tribunal, no banco dos réus. E então eles começam a contar, e C.S. Lewis diz: eu simplesmente usei o que Deus colocou à minha disposição. Enquanto vivi, usei tudo aquilo que Deus colocou à minha disposição. Baseado nesse escritor, imagine você um encontro, por exemplo, entre Abraão, um encontro de Abraão com Davi, um encontro com Daniel, com Ezequiel, eles sentados conversando, e dissesse: o que foi que você fez, Abraão? E Abraão diria: eu usei o que Deus colocou à minha disposição. Saí da minha terra, fui para uma terra distante, para encontrar a terra que Deus havia me prometido. E você, Moisés? Eu não tinha nada. Nada. Saí para o deserto com 600 mil homens, mais de 1 milhão de pessoas, sem comida. A gente não tinha nada. E nós fomos. E Deus nos abençoou. Ele nos deu segundo a nossa capacidade, mas Ele mesmo aqui estava provendo o tempo todo tudo o que nós precisávamos. E você, Davi? Disse: eu governei Israel, fui rei em Israel por 40 anos. Disse: que ótimo. E como é que se consegue? Mas eu só usei o que Deus colocou à minha disposição. Comecei num combate com um gigante, em torno de quase 3 metros de altura, provavelmente. Ele tinha uma armadura que pesava mais de 60 quilos, só a armadura, a parte superior, com canelas e munhequeiras e braceletes, chegavam a 100 quilos. E você tinha o quê? Eu só tinha uma funda e umas pedrinhas. E como foi que você venceu? Ele disse: não fui eu. As pedras eram segundo a minha capacidade, mas o resultado, a vitória, veio de Deus. Estamos terminando o ano, é o último culto no domingo pela manhã. Espero que você tenha vencido com o que Deus te deu, que você tenha usado as suas pedrinhas, usado a sua fé, usado o seu respeito, a sua submissão à palavra de Deus, que você tenha usado aquilo que Deus colocou à sua disposição. Nunca mais, em 2024, você terá oportunidade outra vez. Nunca mais. Nunca mais. O gigante Davi colocou no chão por causa de Deus. Eu não sei quantos gigantes você derrubou esse ano. Deixou Deus derrubar através de você. Nunca mais.